A nossa conversa de hoje vai tratar, então, eu vou compartilhar alguns slides para a gente veja se vocês veem direitinho. Se não veem, por favor, me avise. Estamos vendo. Então, nós vamos, como Paulo disse, tratar da introdução de O Livro dos Espíritos. Vamos tratar de 2 itens, né? Allan Kardec não foi um simples codificador. Ele foi um espírito missionário, nós sabemos disso, nós que estudamos a doutrina dos espíritos, e, portanto, ele foi muitíssimo preparado para essa realização, que é uma realização grandiosa, é uma realização que vai trazer frutos, como disse a mensagem de abertura, para toda a humanidade. Portanto, a codificação, às vezes, ela se afasta um pouco da beleza da flor, como disse a mensagem de abertura, para ir à complexidade do fruto, porque é o fruto que alimenta o homem. Essa introdução de O Livro dos Espíritos não é uma introdução propriamente do livro, é uma introdução ao estudo da doutrina dos espíritos. Então, é a introdução que Kardec faz, e é de sua autoria toda a introdução, trazendo pontos, defesas, esclarecimentos, para que nós possamos solidificar, possamos fazer com que os conhecimentos cheguem com força e que não sejam fracos a ponto de se abalarem por uma interferência externa. O Livro dos Espíritos é a espinha dorsal da codificação kardeciana. É o Livro dos Espíritos que inaugura a terceira revelação entre nós. Nele está contida as linhas gerais dos princípios filosóficos doutrinários que comporta a doutrina dos espíritos. Então, quando nós vamos estudar o item 16 e 17, nós vamos ver Kardec apresentando teses, antíteses, aplicando posições, defesas, atendendo a explicar réplicas, para que a gente pudesse, então, nessa simulação que ele faz, entender quais serão os nossos posicionamentos, caso se apresentem para nós essas dúvidas, essas questões, essas inseguranças. Então, perceba que método didático Kardec aplicou, método didático que ele deve ter aprendido na escola de Pestalozzi, que é de dar suporte ao aprendiz para, quando absorver o conhecimento, tenha também base para defender o conhecimento. Então, a introdução de O Livro dos Espíritos, a introdução ao estudo da doutrina espírita, ela é muitíssimo importante para nós. Então, vamos lá desdobrar agora o item 16 e 17. A primeira parte do item 16 vai tratar do que a gente chama de teoria magnética ou sonambúlica, onde algumas pessoas atribuíam as manifestações dos espíritos apenas aos efeitos magnéticos produzidos pelo médium, ou seja, as habilidades da alma do médium. Então, todos os fenômenos,
todas as manifestações, defende os conhecedores, os propagadores desta teoria, seriam produto do médium, produto da sensibilidade e da manifestação do ânima, da alma do médium. O médium ficara num estado de sonambulismo acordado, fenômeno conhecido e estudado no magnetismo. Então, o médium ele estava ali num estado alterado de consciência, porém vigil, desperto. Esse estado alterado de consciência, que se chama sonambulismo, permitiria a ele o exercício das faculdades que nós conhecemos como mediúnicas. Produzia-se assim os fenômenos, basicamente os fenômenos que geram comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Ainda falavam, no sonambulismo, as faculdades intelectuais dos médiuns adquirem um desenvolvimento anormal. Os círculos das percepções intuitivas se ampliam além dos limites de nossa percepção ordinária. Então, esse estado de alteração da consciência, esse estado de transformação, possibilitaria que as nossas faculdades intelectuais se apresentassem de forma anormal. E também que a nossa percepção do ambiente fosse além daquela restrita ao ordinário. Aonde está o ordinário da percepção intuitiva, da percepção nossa? Os 5 sentidos: paladar, olfato, tato, eu quase que esqueci, visão e audição, né? Então, fora esses 5 sentidos, nós somos muito limitados. Neste estado sonambúlico, a teoria magnética diria que nós conseguiríamos, então, ampliar essas percepções, indo, portanto, além desses sentidos básicos que nós possuímos. Muitas manifestações espíritas podem ser explicadas pelo sonambulismo, porém, a observação prolongada demonstra que a participação do médium é passiva, quando se observa uma multidão de fatos. Então, pode existir manifestação da alma do médium, manifestação anímica? Pode. O Espiritismo não nega isso. Essas manifestações podem acontecer. Porém, não são todas, como se alega os defensores desta teoria. Boa parte, o médium é instrumento, é aparelho. São nomes muitíssimo usados pelos bons espíritos. Nos dizer que nós somos apenas um aparelho, um instrumento na mão daqueles que querem. Na mão é só um jeito de falar, né? Sob o comando desses que querem se comunicar. E o médium, então, assume uma atitude passiva, não estando presente naquela comunicação, na maioria dos casos. Por que que eles defendem isso? Porque eles não viram tudo. A visão é superficial. Não é uma visão que possa fazer experimentações. Kardec conseguia fazer essa defesa muito bem, e nós também podemos fazê-la se não nos limitamos apenas ao exercício
das manifestações, mas nos aprofundamos a estudar as manifestações. Kardec fez muitíssimo bem esta tarefa. Ele ia num grupo, ele ia em outro, ele recebia comunicações deste grupo, ele recebia comunicações daquele grupo, ele fazia filtro, ele fazia perguntas iguais, ele fazia testes. Então, essas pessoas julgavam sem conhecer. Kardec argumenta: se os médios são lúcidos, por que atribuir aos espíritos? Bom, se o médium sabe que é dele que vem a potência, se é ele que faz a escrita, se é ele que faz a fala, se é ele que produz o fenômeno, por que ele ia dizer que vem dos espíritos? Que motivo teria de inventar que não é seu, que não é sua aquela potência? Não é um bom raciocínio? Se todos os fenômenos fossem provenientes do médium, todas as manifestações deveriam ser idênticas, com linguagens iguais. E aí Kardec chama a atenção da questão da diversidade das fontes. E que é claro que muitos dos conhecimentos e posições estão fora do conhecimento, das percepções dos médiuns. Quando Kardec vai fazer a composição de O Livro dos Espíritos, ele recebe muitíssimas cartas, recebe cadernos de comunicações, perdoem. E ele seleciona, ele compara, ele vê e percebe, obviamente, que as linguagens são diferentes. Às vezes falam de um mesmo ponto, mas as linguagens, o jeito de falar, o jeito de defesa, vai depender do espírito comunicante e não do médium. Claro, nós sabemos, alguma marca o médium imprime nas comunicações sempre, mesmo o médium inconsciente. Sempre há a impressão da sua alma nas comunicações. A diferença é que quanto mais inconsciente, quanto mais mecânico, menos interferência. Mas ela sempre há, sempre estará lá. E essas manifestações variam, essas comunicações variavam, não tinham identidade, não tinham a mesma linguagem, portanto, não poderiam vir das mesmas pessoas. Os médiuns que se apresentavam recebiam também comunicações de espíritos muitíssimo diversos. Então, um médium recebia a comunicação de um cientista, mas, ao mesmo tempo, recebia a comunicação de um padre, recebia a comunicação de um rei, recebia a comunicação de um iletrado, de um indivíduo simples. E os conteúdos, e as falas, e as linguagens eram diversas também. Então, diversidades de fonte, diversidades de produto, mostrando que vinham fora do médium, são argumentos mais do que plausíveis para que se diga que venha do médium toda essa produção que compõe as obras da codificação espírita. Ainda no item 16, é defendida a teoria do meio ambiente, do local onde o médium está. Aí dizem, o médium é ainda a fonte das manifestações, mas ao invés de tirá-las de si mesmo, tira-as do ambiente. Os médiuns seriam uma espécie de espelho, refletindo todas as ideias, pensamentos e conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não fosse conhecido, pelo menos, de alguma delas. E a gente sabe que até
existe influência dos assistentes, daqueles que estão presentes na reunião mediúnica, nas comunicações. Tanto é que os espíritos nos pedem que nós selecionemos aqueles que vão participar de determinadas reuniões, para que não atrapalhem as manifestações, não interfiram nas manifestações. Portanto, existe a influência, mas não é do jeito que eles falam. O que eles tentam argumentar? Que tudo que o médium produz porque faz uma leitura dos pensamentos presentes, dos pensamentos das pessoas que estão por ali. Essa teoria do ambiente foi muitíssimo trazida quando Chico Xavier fazia a posição de carteiro, trazendo as cartas consoladoras dos entes queridos, dos parentes que o procuravam. Muitíssimas pessoas dizem, não, mas ele lê o pensamento das pessoas, ele consegue acessar o conhecimento daquelas pessoas que estão ali. E aí, com o Chico e com outros médiuns. Só que, mais uma vez, quem traz este argumento não se aprofunda o suficiente no assunto. Eu posso testemunhar um caso. Eu fui a Uberaba 2 vezes. Eu era muitíssimo jovem. Uma vez eu consegui ver o Chico. Ele estava muito velhinho. Da outra vez, eu já não consegui mais vê-lo, porque ele já não saía de casa. Nesta ocasião, nós estávamos no hotel e uma senhora que estava no hotel, nós começamos a fazer amizade no café da manhã. Ela disse assim, olha, você sabe que tem um outro médium que é recomendado pelo Chico, que está recebendo comunicações aqui em Uberaba? Eu disse, interessante. Eu disse, eu vou lá hoje de noite. Você quer dividir o táxi comigo e comigo? Eu disse, não, eu quero. Achei interessante. Eu fui junto com ela, até também a busca de alguma comunicação, algo do tipo. Chegando lá, foi ela, a mãe dela e eu. A mãe é um clima de emoção, o médium começa a se concentrar, há orações, estudos. No meio dessa situação, a mãe dela, ela só passou o nome, eu estava junto com ela, passou o nome do filho, a mensagem que ela buscava era de um filho. A mãe passa mal. Eu não conhecia nada da história. Ela, então, sai do ambiente e vai levar a mãe a um hospital. O médium recebe todas as comunicações. Quando ele começa a leitura, lá para as tantas da noite, ela chega. A mãe já estava melhor, recuperada, ela deixou a mãe no hotel e voltou. Quando ela chega, um pouquinho depois, o médium começa a ler uma comunicação do filho. Não vou detalhar a comunicação, porque não nos interessa. Mas o rapaz trazia informações de apelidos da família, informações que ela não sabia do contato dele com a namorada. Ele traz informações de vivências que ele teve, que a mãe não sabia. E tudo aquilo sem a presença dela, que ela tinha levado a mãe no hospital. Só estava eu lá, que não sabia nada da vida dessa mulher. Então, percebam que quem vivencia isso não pode defender essa teoria do meio ambiente. As evidências, como eu disse, derrubam a teoria, quando se demonstra que algumas comunicações dos médiuns são completamente estranhas aos seus pensamentos, aos conhecimentos e às próprias opiniões dos presentes.
e que essas comunicações são muitas vezes espontâneas e contradizem as ideias pré-concebidas. Isso é muitíssimo interessante. Então, nós vimos que quem defende essa teoria não conhece, portanto, os detalhes das comunicações. E, especialmente, que muitas das comunicações contêm detalhes completamente estranhos aos pensamentos, aos conhecimentos e à opinião de qualquer um dos presentes. Por via mediúnica, eu já achei muitíssimo interessante receber comunicações de coisas que eu nem muito acreditava, contradizendo uma opinião minha. Também já recebi comunicação com palavras, com expressões, com informações que eu desconhecia completamente. Então, somente essa vivência, esse estudo, pode e deverá demonstrar que a teoria do ambiente é completamente equivocada. Mas, ainda hoje, algumas religiões, nos estudos que fazem sobre o espiritismo, incluem essa teoria. Por isso que Kardec é atualíssimo. Ele nos permite, então, suporte de defesa se alguém alegar a teoria do magnetismo, a teoria do meio ambiente. Podem refutar, dizendo o médium ou o reflexo de toda a humanidade. Não é só daquele lugar, só dos presentes, mas é de toda a humanidade, numa espécie de inconsciente coletivo de Yang. E dessa maneira, se não encontra ao seu redor as inspirações, vai buscá-las fora, na cidade, no país, no mundo inteiro, até mesmo em outras esferas espirituais. Ou melhor, outras esferas concebidas pelas pessoas que refutam. Só que a doutrina dos espíritos não é uma concepção humana. Não está no indivíduo. Não reflete teorias pessoais. Muito menos se limita às teorias do mundo. Foi ditada pelos espíritos e inteligências que se manifestam quando ninguém a imaginava, a opinião geral a repelia. Então, a teoria espírita, ela tem um suporte de informações que a própria ciência renegava. Nós temos informações na codificação, temos informações em André Luiz, por exemplo, que a ciência só foi reconhecer anos depois. Está aí o nosso querido Ricardo para não me deixar mentir sozinho. Então, a teoria espírita, quando estudada, quando vivenciada, ela rebate facilmente essas teorias apresentadas. As primeiras manifestações não se deram por meio de escrita nem de palavra, mas de pancadas concordantes com as letras do alfabeto, formando palavras ou frases. Imagina, tudo começou com os raps, as batidas. E as batidas eram fenômenos de efeito físico. O fenômeno de efeito físico não passa pelo intelecto do médium, não está no campo dos efeitos intelectuais. Portanto, o médium não poderia fazer leitura de pensamento, porque os pensamentos não estariam disponíveis para ele, já que estão
ou em outra dimensão, ou em ocasiões onde se apresentassem aqueles espíritos para fazer as pancadas. E esses espíritos, que muitas vezes realizavam as pancadas concordantes, formando palavras, na codificação fica claro que eram espíritos comandados pelos espíritos superiores para que o fenômeno se desse. Então, além disso, o pensamento original nem neles está. Então, derruba completamente, põe por terra essas duas teorias. A recusa de posicionamentos. Nem tudo dizem. Imagina, quem fala isso teria que aceitar que os espíritos respondem a tudo. Que os espíritos não deixam de dizer sobre nada, que é uma inverdade. Muitas vezes os espíritos dizem, não sei responder sobre isso, isto não está no meu campo de conhecimento. Muitas vezes eles dizem, olha, isso não é possível fazer. Claro que se a pessoa se limitar a analisar espíritos brincalhões, zombeteiros, que respondem a qualquer coisa porque não tem nenhum compromisso com aquilo, ele poderá até acreditar nessa teoria do ambiente. Mas se aprofunda o estudo, isso cai por terra. Lembrando que as comunicações espíritas sempre atendem a propósitos. Chegam em momentos adequados, agindo os espíritos quando querem e quando precisam. As comunicações, e Chico falava isso muito bem, com a frase dele de que o telefone toca de lá para cá, perfeitamente entendido de que quem comanda é o mundo maior. O médium assume a posição de medianeiro, de transmissor, de aparelho, porque o propósito, o momento, a forma, quem vai dirigir, quem vai aplicar, são os espíritos superiores. Um médium que é joguete na mão de espíritos despreparados não vai atender a isso. Então, esses argumentos dessas teorias magnética ou sonambúlica e do meio ambiente cabem muito bem à visão superficial da prática espírita. Quando nós aprofundamos os conhecimentos, elas caem por terra. Reflexões para a gente. Onde os médios foram buscar uma doutrina que não estava na cabeça de ninguém na Terra? Como milhares de médios espalhados em diferentes cantos do mundo podem ter as mesmas opiniões e concordarem sem nunca se terem visto? Em sociedades diferentes, em culturas diferentes? É para que a gente esteja mais forte e se prepare, tenha uma introdução àquilo que a gente vai estudar. No item 17, que a gente pode chamar de preenchendo os vazios do espaço, pode-se ter muito atilamento, muita instrução mesmo, e carecer-se de bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso está em crer alguém infalível o seu juízo, a infalibilidade. Muita gente também há para quem as manifestações espíritas nada mais são do que objeto de curiosidade. Então, muitas pessoas não querem abrir mão das suas teorias
do que defendem, das suas posições, embora seja tão óbvio e tão racional o que coloca a doutrina espírita, porque se acham donos da verdade. No campo do infalível, nunca erram. Outras vezes, se dedicam a olhar as manifestações espíritas somente como objeto de curiosidade, não com o intuito de resposta, de aprofundamento. E aí, ele propõe, Kardec, nesse trecho do item 17, que a doutrina espírita ela contém duas partes. Uma experimental, sobre as manifestações gerais, e uma filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Então, aí nós temos muita coisa que vai entrar no campo dos efeitos físicos, das manifestações de contato, das manifestações de evidência, e outro mais ligado à filosofia, aos conceitos, ao ensino, ligados às manifestações inteligentes. Então, se alguém quer estudar as manifestações espíritas, deve fazê-lo num campo experimental com relação às manifestações de forma geral, especialmente aquelas patentes que facilmente são comprovadas, e também abrir o pensamento para aquelas que estão também no campo da subjetividade, que passam pelo intelecto do médium, que muitas vezes vão precisar de interpretação. A verdadeira doutrina espírita está nos ensinamentos dados pelos espíritos. E os conhecimentos que os ensinamentos encerram são mistérios para serem adquiridos por outro modo, que não seja por um estudo aprofundado e continuado. Vou ler de novo. A verdadeira doutrina espírita está nos ensinamentos dados pelos espíritos. E os conhecimentos que os ensinamentos encerram são mistérios para serem adquiridos por outro modo, que não seja por um estudo aprofundado e continuado, feito no silêncio e no recolhimento. Então, mesmo que nós tenhamos evidências, efeitos patentes, é necessário entender que o mais importante é o ensino. É aquilo que nos faz aprender. E esse ensino, por adquirir conhecimento, só se dá mediante dedicação. Um estudo profundo, continuado, feito no silêncio e no recolhimento. Aquele estudo que a gente faz pensando sobre o que a gente leu, pensando naquilo que a gente está vivendo. Às vezes a gente está acostumado a fazer leituras das obras kardecianas, dos livros de André Luiz, de outras literaturas, passando aquilo com velocidade, dizendo, eu já li. Só que a gente leu, mas não aprendeu. Leu, mas não formou conhecimento. Não absorveu o ensino. E a verdadeira doutrina espírita está nos ensinamentos dados pelos espíritos. Se a gente vê uma cena descrita num livro de Divaldo Pereira Franco, sobre a transição planetária, por exemplo, aquela cena tem ensino. Então, eu preciso buscar o ensino daquele dito, daquele conto,
daquela história, daquela cena. Enquanto eu não absorver o ensino, eu fico no campo da superficialidade. Kardec insiste conosco que a doutrina espírita precisa desse mergulho, que é profundo e continuado, para que a gente possa absorver esse conhecimento. Não produzisse este livro, está falando de O Livro dos Espíritos, outro resultado além do de mostrar o lado sério da questão e de provocar estudos neste sentido, e rejubilaríamos por haver sido eleito para executar uma obra em que, aliás, nenhum mérito pessoal pretendemos ter. Humildade, né? Porque ele teve grande mérito, né, na composição da obra, embora não seja de sua autoria, mas ele foi importantíssimo nesta organização. Porque diz, os princípios nela exarados não são de criação nossa. Isso é, digo, a cereja do bolo. Quantas vezes nós já ouvimos dizer que nós somos seguidores de Kardec? Uma parente minha protestante, que já fez o passamento, está do outro lado da vida, agora ela já deve saber a verdade, ela dizia para mim, a diferença entre eu e você, ela dizia, é que eu sigo a uma divindade e você segue a um homem, se referindo a Allan Kardec. E eu sempre contra-argumentei, auxiliado pelas bênçãos e as luzes da doutrina dos espíritos, com ela argumentava. Eu não sou um seguidor de Allan Kardec, embora isso muito me honraria. O que eu sigo é uma doutrina codificada por esse insigne codificador, mas cuja origem são os espíritos, que são as vozes do além, os emissários de Deus na Terra, para nos trazer a terceira revelação. Kardec, em suas próprias palavras, nos deixa isso claro. Não são criação nossa essa obra. É obra cujo mérito remete aos espíritos que fizeram a revelação. O mérito que apresenta cabe todo aos espíritos que a ditaram. Allan Kardec, esperamos que dará outro resultado, o de guiar os homens que desejem esclarecer-se, mostrando-lhes nestes estudos um fim grande e sublime. Que fim? O do progresso individual e social, e o de lhes indicar o caminho que conduz a esse progresso. Então, a doutrina dos espíritos vem para nos ajudar a crescer espiritualmente, evoluirmos neste caminho de progresso incessante, partindo do individual e indo para o social, para o coletivo. É a doutrina espírita que tem capacidade de indicar a nós o caminho da perfeição. É a doutrina espírita que nos possibilitará um entendimento seguro do que precisamos fazer de reforma pessoal, de reforma social, de reforma da humanidade, para alcançarmos momentos de tranquilidade, de paz.
A moral que o Espiritismo nos apresenta não é moral nova. Ele vem nos relembrar a moral do Cristo e nos apresenta pilares, pontos de compreensão que são chaves para o entendimento do Evangelho. Por exemplo, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade com os espíritos, a existência de um Deus único. Com esse suporte, nós conseguimos preencher os vazios, porque os espíritos nos trouxeram esclarecimento. É esse esclarecimento que nos faz, possivelmente, indivíduos melhores. Por que possivelmente? Porque vai depender de nós, vai depender das nossas ações, vai depender de como caminhamos. Os espíritos nos esclarecem, nos alimentam com o pão espiritual. A ciência astronômica, por exemplo, julgando, então, da causa pelo efeito, conseguem calcular a quantidade de astros que existem no universo. Apliquemos esse raciocínio a outra ordem de ideias. Se observa a série de seres, descobre-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Porém, entre o homem e Deus, o alfa e o ômega de todas as coisas, que imensa lacuna se apresenta, diz Allan Kardec. Assim, nós entendemos os efeitos pela causa. Conseguimos entender que há no universo inteiro uma grande organização de prepostos de Deus, numa infinita escala evolutiva que, para nós pequeninos na Terra, num planeta de expiação e provas, para nós na Terra, um planeta de expiação e provas, é muito difícil compreender, aprofundar isso, provar isso. Mas nos basta, como faz a astronomia, deduzir. Será racional pensar-se que no homem terminam os anéis dessa cadeia e que se transponham sem transição a distância que o separa do infinito? Entre nós, Deus e Jesus, um pulinho? A razão nos diz que entre o homem e Deus e outros elos necessariamente haverá. Como disse os astrônomos, que entre os mundos conhecidos, outros haveria desconhecidos. Um raciocínio limpo de Kardec, que nos facilita muitíssimo o entendimento. Como nós podemos entender que entre nós e Deus não existam outros seres melhores, mais complexos que nós, olhando para a pequenez de cada um de nós. A filosofia espírita preenche a lacuna entre o homem e Deus, pelos seres de todas as categorias espirituais do mundo invisível. E os seres não são mais que espíritos dos homens, nos diferentes graus que conduzem à perfeição. Assim, tudo se liga, tudo se encadeia, do alfa ao ômega. Muitas vezes, por atavismo,
porque nós viemos de outras religiões, nós não conseguimos conceber essas coisas. Diminuímos, às vezes, estas possibilidades de nós termos espíritos cuja categoria espiritual estão acima de Jesus, que foram, muitas vezes, espíritos que, criados muito antes que Jesus, chegaram primeiro, e que Jesus depois alcançou o grau de pureza igual a eles. E que Jesus possa ter aprendido com eles. Precisamos quebrar alguns desses paradigmas. Pensar que existem espíritos responsáveis pelo Sol, por outros planetas do Sistema Solar, pela nossa galáxia, pelos bilhões e bilhões de sóis, de estrelas que existem no universo. Espíritos que estão comandando planetas, que são co-criadores, como foi nosso Senhor Jesus Cristo, para nós o maior, o modelo e o guia da humanidade, que nós não precisamos de outro. Já andaram querendo aposentar Jesus, né? Botar outros no lugar de Jesus, isso não é necessário. Ele ainda continua sendo o condutor das nossas jornadas, porque ele mesmo disse isso. Ficarei convosco até o fim dos tempos, até o nosso planeta alcançar a categoria de mundo celestial. Assim, vós que negais a existência dos espíritos, diz Kardec, preenchei o vazio que eles ocupam, vós que deles rides, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. Nós possamos ficar com essa percepção de que há muito a aprender em A Introdução de O Livro dos Espíritos e que nós podemos solidificar, como eu disse no início, fortificar os nossos conhecimentos com essas dicas de Allan Kardec. Agradecido especialmente ao carinho de todos vocês do SEAS e a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos pelo trabalho realizado. Muita paz, meus irmãos. Alexandre, muito obrigado mais uma vez por ter vindo, simplesmente excelente, simplesmente maravilhoso, como sempre, né? Nesse ponto não mudou nada para a gente. Então, muito obrigado por ter vindo. Acho que eu falo em nome de todos aqui pelo carinho da palestra e pelo esclarecimento que foi nos dado, né? Foi nos trazido. E, como sempre, eu vou pedir a você que faça a nossa prece de encerramento e, ao mesmo tempo, antes disso, eu vou pedir aos médiuns da casa que se sentirem em condições que, durante a sua prece, que eles possam irradiar tanto para a casa como para todos os presentes e para aqueles em quem pensamos durante o serviço da prece. Tá? Então, meus irmãos, nesse momento, na ciência de que somos potências divinas, em que nós está a semente da perfectibilidade, que possamos tirar de nós as forças, as energias para compartilhar. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, rogando ao Senhor da vida e ao Mestre bondoso e amigo de todas as horas, ao irmão João Batista, que nos proporcionaram esta reunião no dia de hoje, cheia de graças, cheia de alegria, cheia de ensinos, quando replicamos a fala do insigne Allan Kardec. Agradecidos também pela nossa saúde, de estarmos
de podermos estar juntos, mesmo que seja de forma virtual. Agradecidos pelas bênçãos recebidas nos nossos lares, que se tornam uma fração da casa espírita do SEASSE, e pedindo, Senhor, que esses fluidos que se espalham nesse momento pela irradiação do passe magnético possa chegar a todos os nossos irmãos, que nossa Mãe Santíssima possa conduzir esses fluidos, especialmente àqueles que mais precisam. E também, Senhor, que possam chegar aos locais no mundo onde se faz a guerra, a violência, trazendo a paz de Jesus para os corações belicosos. Apieda-se, Senhor, de nós. Gratidão. Abençoa, Jesus, vos pedimos, esta casa abençoada que nos acolhe. Que ela se faça em luz, que seus dirigentes se façam em luz. Que o teu amor seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Agora pedir ao pessoal para desmodificar, né? Obrigado, Alexandre. Gratidão pelo carinho.